Então, esse capítulo 15 do Evangelho conforme João é muito interessante porque nos apresenta várias lições, né? Sobre a metáfora da videira verdadeira, né? Aí ele inicia falando com essas palavras, Jesus, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, vós sois as varas, e aquele que está unido a mim, que permanecer unido a mim, vai produzir fruto, né? Aquele que não permanecer unido a mim será cortado e lançado fora e vai se queimar, exemplo de um galho da videira. O que nos chama a atenção é que a palavra permanecer se encontra um pouco mais de 10 vezes aí, né? Nesse capítulo. Permanecer. 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 Isso fala de quê? De comunhão com Jesus Cristo. Conexão com Jesus Cristo de forma permanente, contínua. Esse é o grande desafio de cada um de nós que professamos a fé nele. Mantermos a comunhão com ele, através da oração, através da vigilância, através do amor ao próximo, através do temor a Deus, através do fazermos a vontade de Deus no dia a dia, na condição de pessoas que cremos que fazer a vontade de Deus é o melhor para cada um de nós. Aí ele fala que se nós permanecermos, nós vamos produzir fruto, quer dizer, nós vamos dar resultado. O fruto é o fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, que começa com amor. São 9 manifestações, mas começa com o amor, né? E o fruto está no singular. Alguém falou que é como se fosse 9 gumos de uma laranja, né? Não é isso? Faz parte do todo. Amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Ou seja, o Espírito Santo, ele produz essas manifestações virtuosas em cada um de nós, contanto que nós permaneçamos no corpo, né? Permaneçamos em conexão com Jesus, que representa essa videira verdadeira, que representa esse pé de uva, né? Uma linguagem mais abrasileirada, né? Pé de uva. E aí nós temos esse pé de uva aí, né? Aí temos, assim, esse conhecimento prático, né? Porque esse pé de uva ele produz 2 vezes por ano, né? 2 vezes, em média, né? Mas se não podar ele, como dessa vez não foi podado, ele produz o mínimo possível, né? Agora em agosto tem que podar de novo. Já vou podar. Semana que vem já tem que podar. Olha só, se passar da semana que vem, a gente já atrasa. Aí você vê, por não ter sido podado, além das uvas, né? Além do pé produzir menos, né? Bem menos, né? Uvas. As uvinhas são mais mirradas, né? São menorzinhas e tal. Quando a ajuda poda ele de forma radical, parece até que ele morreu, né? Que desaparece toda a folha, desaparece os galhos, tudo. Só que não demora muito. Quando ele começa a brotar de novo, né? Aí os castinhos das uvas já vêm tudo junto. Assim somos nós. Se nós nos submetermos à vontade de Deus, Deus vai tratar das nossas vidas. Ainda que muitas vezes o processo seja doloroso, né? Mas vai valer a pena, né? Porque Deus corrige a quem ama. Deus corrige porque Ele quer nos fazer melhores, nos fazer pessoas mais amadurecidas, mais experientes.
e mais comprometida, sobretudo, com Ele, né? Porque o reino de Deus é tomado por esforço, né? Uma coisa é a pessoa ser salva, amém. É salva, amém. Outra coisa é a pessoa representar o reino de Deus aqui na terra, né? Que são os valores que regem o reino. Aquilo que se encontra descrito lá no Sermão da Montanha. Jesus, ele apresentou os princípios e valores que regem o reino de Deus, não é verdade? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, os limpos de coração, porque verão a Deus, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdias, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Enfim, ali nós temos os princípios que regem o reino. E como é que nós vamos representar o reino, vivendo uma vida caracterizada por aquelas virtudes ali, princípios estabelecidos por Jesus, se a gente não estiver ligada e unida a essa videira verdadeira, que é Ele mesmo. Ou seja, se a gente não mantiver essa comunhão com Ele, essa interação permanente com Ele pela fé, trata-se de um grande desafio. E nós não podemos negar que o maior inimigo nessas horas somos nós mesmos. Porque Paulo fala lá em Romanos 8:31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós mesmos. Nós é que somos os maiores inimigos de nós mesmos, né? Porque a gente quer o quê? Comodidade, a gente quer conforto, a gente quer ficar, né? Alheio a essa vida de busca permanente, de conexão permanente com Deus, de vigilância, de adoração. A gente não quer isso porque é da natureza pecaminosa que está dentro de cada um de nós, é da natureza adâmica, né? E às vezes a gente pensa que essa natureza está totalmente indiferente à nossa vida espiritual e, no entanto, não está. Ela está o tempo todo trabalhando para impedir que a gente avance na nossa espiritualidade. Por isso que Paulo fala, né, no capítulo 5 aos Gálatas, que existe esse conflito permanente entre a carne, que é uma representação da natureza adâmica, e o Espírito Santo em conexão com o nosso espírito, para que a gente não faça de fato aquilo que é do nosso querer. Ele chama a atenção para que a gente não venha fazer a nossa vontade, porque se a gente fizer a nossa vontade, automaticamente a gente vai estar fazendo a vontade da natureza pecaminosa. Nós temos que fazer a vontade de Deus, ou seja, permitir que o Espírito Santo nos guie, nos conduza, para que ele possa produzir o seu fruto. Tá certo? Segundo Paulo, Romanos 12, ele vai falar que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O contrário da vontade de Deus seria a minha vontade, que é má, desagradável e imperfeita. Então, nessa luta, esse conflito permanente entre a natureza terrena e a natureza divina, que nós não venhamos fazer a nossa vontade. Esse é o grande desafio. Mas a vontade de Deus. Porque, do contrário, nós vamos alimentar cada vez mais essa natureza adâmica, terrena, e o final nós já sabemos qual vai ser. Vai ser o mais terrível possível. Porque a Bíblia diz que os que andam segundo o Espírito, eles caminham para a vida e para a paz. A paz interior, né? A paz de Deus, independente das circunstâncias. E os que andam segundo a carne caminharão para a derrota total. Uma vida de frustração total, sem perspectiva de melhores dias. Na verdade, quem está na carne não pode pensar, né, em melhores dias. A Bíblia fala que os que semeiam na carne, da carne vão colher corrupção. Mas os que semeiam no Espírito, do Espírito colherão vida eterna. Tá certo? Então, um grande desafio é permanecer na videira verdadeira. É nos manter nessa conexão, nessa comunhão com Jesus pela fé. Vigilância, adoração,
né? Louvor, gratidão, amor ao próximo, amor a Deus e amor a si mesmo. Porque é para o nosso bem moral, espiritual, ético e, sobretudo, para o nosso bem eterno. Amém? Então, essa é a palavra que a gente pode trazer aqui, com base nesse capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira, vós sois as varas, meu pai é agricultor, etc. E, finalmente, uma das frases também que chama a atenção é quando Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Não adianta ficar desconectado de Jesus, porque a gente não vai a lugar nenhum. Amém?